O mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Começamos a análise de uma obra que nos mostra claramente o quanto o que pensamos e cultivamos pode influenciar a nossa vida, nossos deveres espirituais e a nossa saúde física. Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Trilhas da Libertação, leitura do capítulo. Ampliando conhecimentos. À medida que a multidão se dispersava, Pititinga propôs-me acercar-nos do orador para cumprimentá-lo, ao que anuí com imenso agrado. À sua volta formara-se um grupo de estudiosos da medicina em nosso plano de ação, que o interrogava educadamente, buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas. Em face do que foi abordado, compreendi, interrogou um jovem médico presente, que as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? O orador gentilmente esclareceu. Uma mente estúrdia, desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em um calceta ou em uma vítima da consciência de culpa um estado mental harmônico. Essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento de fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal na condição de enfermidades reparadoras. Mas qual seria então o papel da medicina holística nesse caso? Insistiu ainda o interessado. Trabalhar o paciente globalmente, elucidou. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito, e somente atendendo-lhe às causas, torna-se possível saná-la. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação do comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. A mente reajusta-se a uma nova realidade e, irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para o estado de bem-estar fisiopsíquico. O médico, nesse programa, torna-se também conselheiro, sacerdote que inspira confiança fraternal e dispensa ajuda moral, ampliando a sua antes restrita área de ação. Concordávamos plenamente com as colocações apresentadas. A oficialização da medicina, sem qualquer crítica da nossa parte, tornou seus profissionais instrumentos quase que automáticos de determinados comportamentos aceitos, que veem no paciente apenas um caso a mais, um variado número daqueles aos quais conferem assistência, preocupando-se só razoavelmente em propiciar-lhes suspensão dos efeitos. As dores, a ansiedade, o medo, a insegurança, em vez de penetrar-lhes mais profundamente as gêneses, trabalhando-as com maior soma de atenção. O órgão doente reflete o desconforto do espírito em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Não me pude deter em mais reflexões, porque uma senhora, ao nosso lado,
indagou com respeito. E o perispírito? Qual é o seu papel no modelo da medicina holística? Sem demonstrar enfado ou desatenção, o Dr. Carneiro esclareceu. Olha, sabemos que o perispírito, com a sua alta sensibilidade, é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades, tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, que manipuladas conscientemente ou não pelo espírito, por meio da energia psíquica, exteriorizam-se no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Assim, a irradiação mental, agindo no campo perispiritual, alcança a organização fisiológica. Daí porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor de radiação que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física. E olha, da mesma maneira, a reconquista do comportamento moral, trabalhando o corpo, produzirá modificações na área do psicossoma, que influenciará a conduta mental. A energia que provém do psiquismo, pelo modelo organizador biológico, alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada, pelo mesmo processo, atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos, vêm do exterior para o interior, e os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Multiplicavam-se as perguntas, que o eminente benfeitor respondia com tranquilidade. Em determinado momento, porque me olhasse expressivamente, como a estimular-me à participação ativa nos diálogos, solicitei licença e arguí. No caso das obsessões, como se daria a assistência holística? Sorrindo amavelmente, ele expôs. Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior. E, nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plug mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa, por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. E em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador situa na usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Esta, graças à sua intensidade, por meio do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhes são direcionadas e absorvidas. E ele silenciou por alguns instantes,
como a facultar-me tempo de assimilar o raciocínio para logo prosseguir. O modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que essa faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constituem, em particular quando o analista reencarnado. As recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito, morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto com o objetivo de propiciar a saúde, como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais, isso para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Na realidade, e na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a de natureza psiquiátrica, seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos maníaco-depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Bom, especificamente, para atender-se obsidiados, o modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva, que se expressa de maneira psicológica amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro com desprezo pelo opositor, às vezes mais infeliz, em razão da mente fixa no desar, há muito sem ensejo de alívio, alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança e pelo amor atormentado. A obsessão é parasitose profunda e grave, que deve ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas que repontam com mais vigor, se não são extirpadas por meio da conquista plena do adversário em perturbação. Bom, no caso de crianças obsessas, insisti ampliando o curso do estudo. É como proceder, já que as mesmas não dispõem de discernimento ou outro qualquer recurso defensivo. O amigo gentilmente considerou. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil com mais intensa contribuição dos passes e da água fluidificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor. Psicoterapia, por fim, por meio do atendimento desobsessivo, mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversa direta. A visão do Espiritismo em relação à criança obsidiada é holística, pois que não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem
quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada corresponde à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale a dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Adimos a terapia do amor dos pais e demais familiares, igualmente envolvidos no drama que afeta a criança. Não desejando ser impertinente, expliquei. Desejaria propor ao generoso benfeitor mais uma questão. Porque ele aquecesse, voltei a este assunto que muito me fascina, inquirindo. Na hipótese de ser prejudicado, perdoar o seu malfeitor, desapareceria a possibilidade da obsessão? Como seria a análise da injunção kármica reparadora numa visão de saúde espiritual holística? Sabemos que o perdão é uma dívida não isenta e ser responsável de regularização por meio de outra forma. Quem perdoa fica bem. Porém, o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando a outrem conforme foi ajudado. Assim, no caso em tela, a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer-lhe os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a autoobsessão, ou engendra quadros de alienação mental, conhecidos na psicopatologia sob denominações variadas. A consciência culpada do espírito, que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita, emite vibrações perniciosas, que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. A terapia, no caso, será autorreparadora, concitando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar-se moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação. Bom, silenciei comovido, considerando o quanto a justiça de Deus está esculpida na consciência do ser. Outras interrogações foram apresentadas, sendo respondidas com simplicidade e sabedoria, assim encerrando-se a proveitosa oportunidade. Trilhas da Libertação. Comentários de Guaraci de Lima Silveira. Neste capítulo 2, que Filomeno deu o título de Ampliando Conhecimentos, nós vamos observar que ele fala basicamente, o mentor, aquele que estava fazendo o estudo, ele fala basicamente de 3 assuntos. Ele fala da origem das enfermidades, ele fala sobre o perispírito e sobre as obsessões. Onde estão isso instalado em nós, como se instala. É importante saber, e sempre repetir isso, que toda enfermidade ela foi colocada no indivíduo por ele mesmo. Então não é uma proposta divina o ser ficar enfermo. Ele é que faz com que essa enfermidade aconteça. Desde o momento em que ele altera o padrão natural medido pelas leis divinas, ele se capacita a ficar enfermo. Então essa enfermidade vai se
instalar na mente, como complexos, como diz Jung, Joana de Ângeles. Então ele vai dizer, uma mente estúrdia, desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente e devedor. Você observa, é o espírito que cria essa enfermidade. Então, se nós estivermos num processo de enfermidade, vamos pensar dessa maneira. Então, não foi ninguém que criou isso em mim. Isso aconteceu porque eu dei vazão para que isso acontecesse, né? Então, a medicina holística, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar o paciente globalmente, como nós falamos no capítulo 1. Né? Então, é mostrar que a doença é um efeito. E somente atendendo-lhes as causas, né, torna-se possível saná-la. Quais são as causas? Aqueles complexos, né, aquele campo energético criado na mente por ações negativas que a pessoa cometeu. Isso é preciso que a gente tenha isso em mente para não achar que há uma punição, né, um castigo de Deus, que tira completamente essa imagem, essa ideia de punição ou castigo de Deus. O Espírito cria para ele o bem ou o mal, ele que cria com as suas ações. Nós temos todas as orientações pelo Evangelho de Jesus. E agora a doutrina espírita nos facilitando esse entendimento. Agora eu quero continuar fazendo coisas que não me ajudam, por exemplo, com bebidas excessivas, bebida alcoólica, fumo, sexo desorientado, né? E falatórios negativos, criminalidades. Isso tem um custo muito grande. E esse custo vai se refletir em enfermidades que podem se instalar. Elas vão se instalar no perispírito e do perispírito vão atingir, né, o corpo naquela necessidade. Por exemplo, eu posso ter uma enfermidade mental, posso ter uma enfermidade física, mas tudo eu gerei isso no passado, né? Então, o órgão doente reflete o desconforto do espírito em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Sabe? Então, é isso. Ele vai dizer que o perispírito ele é muito sensível, né? Que ele modela o corpo físico, mas ele vem com inumeráveis potencialidades, como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, né? E isso foi montado por nós, ao longo das nossas encarnações e experiências, como espírito em evolução. E a gente então consegue criar problemas em todas essas potências, né? Ele vai dizer também que a energia que provém do psiquismo pelo modelo organizador biológico, que é o perispírito, alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada pelo mesmo processo atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Olha que interessante, é um conjunto de ações, né? Então ele vai dizer que os hábitos, os condicionamentos vêm do exterior para o interior como estímulo, né? E os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Então nós estamos vivendo num mundo cheio de estímulos. E eu tenho o meu estímulo maior, que é o crescimento espiritual, que eu preciso fazer. Eu sou um Cristo embrionário. Não, eu preciso fazer esse Cristo crescer. Aí que está a minha justa posição. O que é que eu vou aceitar do que vem de fora? Paulo já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque do que vem de fora, eu tenho que saber se vai ajudar no crescimento do meu Cristo de embrião, né? E nas obsessões também ele vai dizer, né, que a obsessão é o desequilíbrio, que a pessoa ela abre campo para aquele ser externo atuar sobre ela. Então, às vezes ele tem um sentimento de culpa e isso o faz baixar a guarda. E o espírito obsessor chega, sabe? Então, às vezes é uma atração muito grande, né? Mas sempre com uma necessidade de reparação moral do indivíduo. Porque ele está endividado.
tenta estar endividado e muitas vezes aquele cobrador vem até ele para cobrar. Então entra no campo mental dele e começa a perturbar-lhe a paz. Aí tem que ser feito terapias, aconselhamentos, né? Tanto para o espírito encarnado ou o espírito que está sendo hospedeiro, né? E aquele que é o hóspede, todos eles precisam de ajuda, inclusive a criança, quando ela tem esse processo de obsessão. Tem que ser feito tratamentos aí no campo da terapia holística, né? Que o passe, a água fluidificada, os aconselhamentos, os acompanhamentos. Então não tem remédio nenhum que vai curar a obsessão. Não existe um remédio que cura a obsessão. Pode ter alguém que inibe, né, as energias físicas por um medicamento muito forte, a pessoa dorme, mas não resolve o problema. Então a obsessão, ela é um trabalho puro da medicina holística que a gente aplica aqui no Centro Espírita, né? Então é isso, minha gente. É preciso que tenhamos uma terapia, né, autorreparadora, né, que nos faça refazer o caminho e nos dedicar à ação do bem e trabalhar moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação.